Aqui quem manda sou eu. E ai daquele que deu uma opinião contra a minha. Fala, meu povo do canal! Hoje a gente vai falar sobre o primeiro tipo de governo eclesiástico que a gente se propôs a falar aqui nessa série sobre governo eclesiástico. A gente vai falar sobre o governo episcopal. Se você não assistiu o primeiro vídeo dessa série de 4, assiste aqui esse vídeo onde a gente tenta responder por que o governo em uma igreja seria necessário e importante. E o governo episcopal, qual a gente vai tratar hoje, ele refere-se à forma de governo da igreja por um bispo que exerce autoridade suprema, por assim dizer. Ou seja, quando a gente fala sobre esse tipo de governo, a gente está falando sobre um governo onde um indivíduo, uma pessoa, ela exerce liderança sobre toda a comunidade de fé sozinha. Então, ela tem autoridade para decidir na tomada de decisões que vão guiar e conduzir toda essa comunidade de fé sem muitas interferências, por assim dizer. Geralmente é o que acontece dentro de contextos onde se adota o tipo de governo eclesiástico episcopal. Vale relembrar aqui que a minha tentativa aqui com esses vídeos não é de forma alguma dizer se o governo, o tipo de governo episcopal é o mais coerente ou não. Apesar de ter as minhas divergências e ter o meu posicionamento e o tipo de governo a qual eu acredito ser mais saudável, a minha ideia aqui é simplesmente tentar expor de forma panorâmica como pensam aqueles que adotam o tipo de governo episcopal. Então a gente vai tentar falar sobre alguns pontos positivos, negativos, sobre algumas bases bíblicas e teológicas para aqueles que adotam esse tipo de governo. Se a gente pudesse falar sobre algumas denominações que adotam esse tipo de governo, para dar alguns exemplos, a gente poderia citar junto dentro desse grupo que adere um tipo de governo episcopal, a Igreja Católica Apostólica Romana, a própria Igreja Episcopal ou Igreja Anglicana, como você preferir, a Igreja Ortodoxa, a Igreja Metodista e mais conhecida pela maioria, principalmente no âmbito brasileiro, por assim dizer, as também igrejas pentecostais e neopentecostais, que em sua grande maioria, 99% dessas denominações pentecostais e neopentecostais também adotam um tipo de governo eclesiástico episcopal. Basicamente, o que se acredita para essas igrejas que adotam esse tipo de governo? Acredita-se que um indivíduo, alguém que foi ordenado por um superior seu, que vai ordenando outros superiores de forma hierárquica sucessivamente, esse indivíduo ele é dotado de uma certa maturidade cristã e sabedoria suficiente para conseguir guiar e tomar as decisões que essa comunidade de fé precisa debaixo da submissão de Cristo para caminhar de forma saudável. Então, ambientes eclesiásticos que têm um tipo de governo episcopal como o governo que rege essa comunidade, acreditam que aquele líder, aquele indivíduo, ele tem a capacidade de tomar as melhores decisões, as decisões mais sábias, mais bíblicas, mais saudáveis, decisões que conduzem essa igreja conforme o caminho das escrituras sozinho. Não é suficiente um terceiro, um auxiliar, por assim dizer, ainda que auxiliares ajudem esse líder na sua liderança, eles não tomam partido nas decisões desse líder. Ele dá suas decisões e toma suas decisões sozinho. Isso implica em alguns pontos positivos e negativos, que com certeza seriam muitos outros, mas pensando aqui por baixo, há algumas vantagens em um governo episcopal. Por exemplo, um governo episcopal, ele é menos burocrático nas tomadas de decisões. Porque, pense, se a gente tem um líder só, por assim dizer, que toma as decisões sozinhos e ele tem a direção geral, por assim dizer, de como essa comunidade de fé vai caminhar, as tomadas de decisões elas são mais rápidas, as tomadas de decisões elas são menos burocráticas, as tomadas de decisões precisam de menos diálogo para acontecerem.
Então, isso pode facilitar em vários sentidos, já que essa comunidade de fé pode, por vezes, não estar perdendo time na tomada das suas decisões, que é o que acontece, por vezes, em muitas outras denominações que têm outro tipo de governo mais burocrático, por assim dizer, que a gente vai tentar tratar nos próximos vídeos e falar sobre isso. Então, nesse aspecto, igrejas que adotam um tipo de governo episcopal, elas são menos burocráticas nas suas decisões, e isso pode implicar em um outro ponto positivo. O avanço, por assim dizer, institucional, e aqui, claro, eu não estou querendo julgar se esse avanço, se esse crescimento ele é saudável ou não, e não estou também fazendo uma distinção de que o acrescentar de vidas a um ambiente eclesiástico não seja uma obra estritamente de Deus, mas quando se tem apenas um líder, o crescimento, o avanço da instituição, da comunidade de fé, que também é algo importante, ele aparenta, na maioria das vezes pelo menos, ser mais rápido, mais progressivo, e ser mais contínuo, por assim dizer. Já que isso implica em um outro ponto positivo de que igrejas que aderem um tipo episcopal de governo, elas têm como ponto positivo que é a unidade com mais facilidade. Já que você tem um líder supremo, por assim dizer, é mais fácil que esse líder ele propague a sua visão e coloque essa comunidade em unidade de forma mais fácil, já que aí não vai haver tantos ruídos na comunicação, já que a comunicação dele ela é direta, incisiva e ela é suprema, por assim dizer, sobre qualquer outra tentativa de visão e de ideia que possa vir ali da comunidade. Qualquer ideia que vem de um terceiro, ela vai ser, dentro desse ambiente, suplantada com muita facilidade por aquele que é esse líder maior. Então, são pontos positivos. É menos burocrático, ajuda no crescimento da instituição, no avanço da igreja como instituição, e ela ajuda, esse tipo de governo, ele ajuda muito também ali na unidade, na facilidade de propagar a visão da liderança, por assim dizer. Eu não estou julgando se isso é bom ou ruim, mas são pontos que podem ser tidos como positivos por aqueles que aderem a esse tipo de governo. Mas há também pontos negativos, como todos os outros tipos de governo têm pontos positivos e negativos. E um dos pontos negativos, por exemplo, é o que acontece quando se tem que aplicar aquilo que a Bíblia chama de disciplina eclesiástica. Geralmente, dentro de ambientes onde se adere o tipo de governo episcopal, há uma dificuldade enorme de se aplicar disciplina eclesiástica quando o líder é aquele que precisa da disciplina eclesiástica. Afinal, como ele é um líder maior e supremo, ele já ganhou uma autoridade um tanto quanto grande que discipliná-lo parece até algo incoerente para aquela comunidade e para aqueles que estão envolvidos nessa comunidade de fé. Há também uma grande probabilidade, por exemplo, de que falsos ensinos sejam propagados dentro de ambientes assim. Já que o líder maior não é questionado em nada, tudo que ele fala, na maioria das vezes, ganha uma autoridade maior até do que deveria. Então, se esse líder que pode ser alguém que propaga falsos ensinos como qualquer outra pessoa, é suscetível ao erro como qualquer um, se ele incorre nesse erro, dificilmente alguém irá barrá-lo de continuar cometendo esses erros. Então há uma grande probabilidade de que falsos ensinos sejam propagados em ambientes que aderem o tipo de governo episcopal. Não estou generalizando, mas é um fato. Há também a grande probabilidade de abuso de autoridade. Já que ele é uma autoridade suprema e maior, sempre vai haver aquela ideia de que se alguém se opõe a esse líder, há uma rebelião contra aquele que é escolhido por Deus para estar naquela posição. Então, há relatos de muito abuso de autoridade em ambientes onde o tipo de governo eclesiástico é o episcopal. Isso acontece com mais
facilidade. E há a grande tendência também da divinização da liderança, já que ele é um líder supremo, escolhido por Deus, por assim dizer, uma autoridade suprema única dentro daquele ambiente. A tendência de idolatria contra esse homem, como se a voz dele, as decisões dele estivessem no nível das próprias Sagradas Escrituras e do próprio Deus, elas fossem iguais e equiparadas, tornando e fazendo desse homem um suposto Deus em meio ao povo. Então são pontos positivos, pontos negativos. Eu particularmente vejo que no tipo de governo episcopal os pontos negativos são bem maiores do que os positivos, mas isso é um posicionamento pessoal meu. Mas qual seria a base bíblica e teológica que aqueles que aderem esse tipo de governo eclesiástico episcopal eles usariam para defender a aderência desse tipo de governo como algo bíblico e fiel? É muito difícil você ver alguém que vai defender um governo episcopal se amparar somente nas Sagradas Escrituras para isso. E não há nenhum problema nisso, já que a história, a tradição da igreja, ela também nos ensina e deve ser pauta para ampararmos muita coisa que decidimos para a igreja em si. Mas, geralmente, o que vai acontecer é que os proponentes do tipo de governo episcopal, eles vão se valer das escrituras de forma um tanto quanto rasa, na minha opinião, mas vão se valer principalmente da tradição da igreja para se apoiar nessa estrutura de governo. O Novo Testamento, ele não deixa explícito nenhuma passagem sequer que apoie o governo episcopal claramente. Alguns, de forma muito errada e ferindo as Sagradas Escrituras, vão apelar para o Antigo Testamento usando, por exemplo, textos, provas de personagens como Davi, que foi rei, mas obviamente esse tipo de comparação não faz sentido algum, nem deve caber nesse vídeo, já que ali está falando de uma forma de governo monárquica que não tem nada a ver com aquilo que se trata a partir da formação da igreja primitiva no Novo Testamento. Aqueles que defendem um tipo de governo episcopal concordam e têm que concordar honestamente que a organização da igreja primitiva dentro da Bíblia, a forma como ela se organiza, não era um tipo de governo episcopal, mas eles acreditam que a forma como a igreja começou a se organizar ali e ganhou forma no período pós-apostólico, após 100 depois de Cristo, no início do segundo século, iria se dar, de certa forma, no tipo de governo episcopal. Alguns vão defender que, de forma um tanto quanto rasa, mas vão defender, por exemplo, que Tiago foi um exemplo de um líder monárquico, por assim dizer, em Jerusalém, que exerceu um tipo de governo episcopal. O que é muito raso por meio das escrituras afirmar, mas é uma afirmativa que muitos vão defender. E principalmente a defesa daqueles que aderem um governo episcopal, ela vem principalmente da Igreja Católica Apostólica Romana por conta do chamado de Jesus aos 12 apóstolos. Conforme eles, se dá base para esse tipo de governo eclesiástico, porque Jesus chama os 12 apóstolos e dentre os 12 apóstolos ele nomeia um líder que, conforme Mateus capítulo 16, recebeu as chaves da igreja, que é o líder Pedro. Pedro seria aquilo que o Papa é para a Igreja Católica Apostólica Romana, enquanto que os discípulos, os restantes dos discípulos, seriam bispos que de certa forma exerceriam e governariam sobre a igreja debaixo do governo de um líder supremo que seria Pedro, uma espécie de papa. Então, o que temos hoje governando a igreja em tempos contemporâneos e ao decorrer de toda a história da igreja, para ele seria simplesmente uma sucessão papal que passou de Pedro e assim por diante,
e junto com seus auxiliares, por assim dizer, que são os bispos que servem debaixo da autoridade infalível do Papa, coordenam e, de certa forma, lideram essas igrejas. O desenvolvimento histórico do tipo de governo episcopal, de fato, ele prova o que muitos defendem que adotam esse tipo de governo, não é? Se a gente olhar para a história da igreja, de fato a história da igreja, ela realmente se desenvolveu tendo esse tipo de governo como algo familiar. No entanto, ainda que a tradição da igreja seja extremamente importante para que a gente tire nossas conclusões acerca da igreja, o fato da tradição da igreja ter se desenrolado dessa forma não é uma prova infalível de que esse tipo de governo é o essencial e mais saudável. Isso também não quer dizer que os outros tipos de governo são mais saudáveis do que esse. Até porque a tentativa desse vídeo é simplesmente tentar mostrar como cada um desses tipos de governo pensam acerca da forma que adotaram para um governo eclesiástico. Então fica ligado que a gente vai ter um próximo vídeo sobre um próximo tipo de governo que com certeza vai nos ensinar bastante. Espero ter te ajudado até aqui, espero no próximo vídeo e que Deus te abençoe.